Eu uso muito o Twitter para isso, assim, você pegar perfil de torcida de clube, por mais que o time seja pequeno, sempre tem ali um perfilzinho que solta alguma coisa, então jornalista, e volto a dizer, aquilo que eu trouxe também lá no começo, ser chato, você tem que ser chato, o cara postou alguma coisa ali, você, tá, mas e aí? É isso mesmo, manda mensagem no privado. Esse ano eu falei com a torcida organizada de um time, como é? Porto Velho, eu acho, não sei. Vi o perfil no Instagram, aí tava meio que na dúvida se o time ia titular ou não, mandei uma mensagem, o cara me respondeu, não, pô, o time vai titular. Então, assim, o que eu tô dizendo, às vezes você só olha ali e você para, mas e se eu mandar uma mensagem? No máximo o cara não vai me responder, o cara vai me bloquear, não sei. Então, acho que custa sempre essa questão ali de ser chato, né? De ser chato no bom sentido, de ir atrás, de perguntar, de ficar questionando. Às vezes você consegue alguma informação que nem é tão difícil assim, só que você ficou receoso de perguntar ou de correr atrás dela. Sejam muito bem-vindos a mais um Boteco do Clubão, esse programa que a gente sempre traz um convidado das apostas ou do trade esportivo. E no programa de hoje nós estamos aqui com o tipster Matheus Falcão. Ele vai falar para a gente sobre como ser um tipster, sobre metodologia, como encontrar apostas de valor, a trajetória dele no mercado. Teve também um evento que eu fiquei sabendo aí, o Bet Shark, não foi, Matheus? O Bet Shark, que aconteceu em São Paulo, que reuniu basicamente tipsters, pessoal que trabalha com broker também. Então a gente vai perguntar aí para o Matheus como foi esse evento, como está a perspectiva do pessoal das apostas esportivas agora com a regulamentação, né, questão de conta, como o pessoal está fazendo. Então, fica com a gente aqui nesse episódio que vai ser bem legal. Eu vou soltar a vinheta e depois a gente já faz a apresentação aí. Também estou com o Stefano. Então, bora soltar a vinheta e a gente já começa aí mais um Boteco do Clubão. Boa. Fala aí, Matheus, tudo bem? Se apresenta rapidamente aí para o pessoal. Fala, Jonas, Stefano, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui participando do Boteco do Clubão. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Falcão, né? Eu sou tipster, trabalho com futebol brasileiro, Série A, Série B, Série C, estaduais, Copa do Nordeste, Libertadores, quando envolve time brasileiro, sul-americano. A gente trabalha aqui focado no futebol brasileiro. Atualmente, meu serviço é focado em broker, mas já tive grupo VIP, já estou aqui no mercado há 6 anos e estamos aí na luta aqui, falando sempre do futebol brasileiro, buscando as oportunidades, sempre se reinventando, né? Um mercado que a gente tem que estar sempre se reinventando. Boa, eu tô com a camiseta aqui do Náutico, o Matheus, torcedor do Náutico, aí, sofredor, né? Caiu para a Série C agora, né? Não tá numa fase muito legal, mas vamos ver se o Timbu consegue se reerguer. Fala aí, Stefano, tudo bem com você também? Fala, Jonas. Fala, Matheus. Obrigado por aceitar o nosso convite. Vai ser um papo legal. Eu não tô com a camisa do Náutico, mas tô com uma camisa branca e vermelha aqui para fazer uma média para o Matheus se sentir em casa. Boa. Antes de começar aqui, deixa eu perguntar uma coisa que não tem muito a ver com o tema aqui do Boteco, mas deixa eu fazer uma pergunta que você que é aí do Pernambuco, Matheus. Chegada do Thiago Galhardo, abalou mesmo aí o estado ou não? Ou foi só da boca para fora aí que as redes sociais falou? Cara, o Thiago Galhardo, assim, realmente é invejável a autoestima que ele tem, né? Eu acho que a autoestima é importante o ser humano ter, ajuda em muita coisa. Você tá confiante, ajuda muito nas apostas, ajuda muito em todos os aspectos da vida. Agora, eu acho que demais também já é, assim, obviamente, a gente tá falando de um Santa Cruz que é um time, tirando o meu clubismo, é um time muito grande, é um time super tradicional. Não merece, de fato, estar na Série D, na situação que tá, não ganhando títulos há quase 10 anos. É uma contratação que tem um certo impacto, mas de parar o Brasil, aí eu acho que já dá uma forçadinha aí o Thiago Galhardo, mas o tricolor, o torcedor do Santa Cruz aí, ficou contente com a contratação do Thiago Galhardo, já se envolveu em algumas polêmicas por aqui, ainda não conseguiu fazer seu golzinho, só teve basicamente ali 2 jogos pelo Santa, tem a Série D aí para tentar cair de fato nas graças da torcida tricolor. Boa, vamos ver. Pelo nível do futebol que ele tem, né? Provavelmente ele vai conseguir fazer uma boa Série D aí, uns golzinhos. Aí se ele não conseguir, aí pelo amor de Deus, aí tudo que ele falou aí, todo o hype que ele colocou aí da volta, a volta não, né? A chegada dele no Santa Cruz vai tudo por água abaixo. Daí ele tá numa ou vai ou vai ou racha, né? Vamos ver. Vai ser engraçado acompanhar. Bom, lembrando aqui que o programa é oferecimento da Betfair. Se você não tem conta ainda, a maior bolsa de apostas do mundo, o link vai estar aqui na descrição.
Também, galera, a gente está com uma novidade para essa temporada, né? A gente está com um Telegram gratuito, Clubão de Benefícios. Lá no Telegram, a gente tem canal de alerta de super odds, tem grupo de tips comigo e com o Stefano, tem o canal de trading para quem curte fazer trade esportivo com o Gabica, tá bem completo mesmo, tem canal de resenha, então tá bem legal para todos os gostos aí de apostadores. Se você é iniciante, já está intermediário ou mais experiente, acompanha a gente lá, porque vai ter um canal aí que vai agradar você, beleza? E é gratuito, a gente vai deixar também aqui o link na descrição para você estar acessando o Telegram do Clubão de Benefícios. Bom, vamos começar aqui então, Matheus, falando um pouquinho aí do seu início nas apostas esportivas, né? Você mencionou que já está há 5 anos no mercado das apostas, então 5, 6, né? Você começou então lá 2019, 2020. Conta um pouquinho para a gente como foi esse início aí nas apostas, como você conheceu as apostas esportivas, se no começo você já, logo de cara, já realmente, eu vou entrar isso de cara mesmo para tentar me estabelecer no mercado, ou você começou mais recreativamente, depois foi vendo que tinha jeito, como que foi o começo aí do Matheus Falcão nas apostas esportivas? Conta aí pra gente. Cara, toda vez que alguém pergunta pra mim há quanto tempo você tá nas apostas, eu sempre respondo, mas assim, nunca é uma resposta tão precisa, porque se eu for considerar o meu primeiro contato, eu acho que a gente vai colocar ali uns, sei lá, uns 15, uns 10, 12 anos ali, porque aqui no Nordeste é muito comum a tal da banca física, né? Você vai ali num espaço, não é permitido, mas tem ali em toda esquina ali, sabe, assim, a banca física chega lá, faz sua fezinha, né? Faz o seu pule, como a galera costuma chamar ali. Você faz aquela múltipla lá sai no papel enrolado assim, sai quase que 1 quilômetro de papel ali com tanto jogo. E aí foi esse o meu primeiro contato na época de escola. Eu levava dinheiro para lanchar, juntava com os amigos, a gente não gastava tudo, cada um guardava ali R$ 1, R$ 2, acabava a aula, a gente passava na esquina da escola, tinha uma lá. E aí cada um colocava 2, 3, 4, 5 jogos. No final dava uns 20 jogos ali, uma múltipla, sei lá, de 2.000 e pouco. Você botava R$ 5 para tentar o sonho ali. Obviamente nunca deu bom, mas o meu primeiro contato, de fato, foi nas bancas físicas. De forma mais profissional, de forma como a gente está mais habituada atualmente. Aí uns 6 anos atrás, ali no começo de 2019, onde eu fiz o meu primeiro cadastro numa casa online, e aí comecei a trabalhar, mas ainda assim muito 100% amador, sem saber que realmente dava para ganhar dinheiro com isso, sem saber que dava para se profissionalizar isso daí. E aí, em meados, mais para o final ali de 2019, eu começo a me aprofundar um pouquinho mais. E aí na pandemia, todo mundo em casa, assim, sem ter muito que fazer, é um momento de fato onde tem aquela virada de chave. Eu começo a conversar com algumas pessoas, começo a conhecer novas pessoas, canais no YouTube. Enfim, vejo que realmente era um mercado, ainda que dá para se explorar e dá para se trabalhar muito bem. Foi mais ou menos essa, assim, a minha trajetória, divididas em algumas etapas, né? Boa. Você comentou agora exatamente do termo da virada de chave, né? Que é quando você começa, talvez, a olhar de forma mais... Não gosto muito do termo, mas profissional, para como eu vou realmente extrair valor do mercado e tudo. Nesse período da pandemia, teve alguma coisa diferente que você fez, assim, além de, por exemplo, foi só no YouTube, você foi vendo vídeos e pegando, ou você fez algum curso? Teve alguém que te ajudou nessa virada de chave, ou foi uma coisa mais individual sua de ir atrás de conteúdos e tal? Como é que foi esse processo? Eu tive muita ajuda, assim, eu sempre falo também para as pessoas que, não só para as apostas, né, mas para vários âmbitos aí da vida, a gente tem que ser chato em alguns aspectos, assim, tipo, quando eu comecei a ver, interessante, aí eu achava um canal no YouTube, e aí mandava mensagem pro cara, ou então entrava no Instagram, via não sei o quê, então eu sempre mandava mensagem para as pessoas, e aí eu comecei e conheci o Paulo Barreto, professor Paulo Barreto lá do Ceará, vocês devem saber, né, quem é. E aí conheci ele no Instagram, na época ele tinha uma mentoria, e aí eu fiz essa mentoria, na verdade ele chamava de tutoria, a tutoria com o Paulo Barreto, e aí foi ali onde eu comecei, foi um dos pontos iniciais, mas fiz vários cursos por aí. O primeiro deles foi a tutoria com o Paulo Barreto, aí depois participei do Educabet com o Eric Feitosa, fiz o curso do Danilo Pereira também. Então, assim, nesse começo, até por ter, e eu digo assim, se não fosse a pandemia, eu não estaria aqui hoje, porque, assim, eu faço faculdade, na época eu estava começando a faculdade, não tinha tanto tempo e não imaginava que dava para ser da forma que é hoje em dia. Então, a pandemia proporcionou eu ter tempo para poder analisar, pensar com carinho e ver que realmente era uma área onde eu queria
dar um pouco mais de atenção, mas só poderia dar essa atenção com o tempo. E eu não teria tempo se não fosse a pandemia, então isso me ajudou muito. E fiz vários cursos, conversei com muita gente, então várias pessoas me ajudaram nesse processo e ainda me ajudam. A parte da faculdade aí, você me ensinou que está fazendo faculdade ainda. Qual faculdade você está fazendo, curiosidade aí? Eu faço engenharia ambiental na UFRPE aqui de Boa. Pernambuco. Porque assim, eu comecei lá em meados de 2017 e eu lembro quando eu comecei, pelo menos no meu grupo de contatos ali inicial de amigos, né, que eu formei das apostas, geralmente os que se destacavam era o pessoal das exatas, né? Então, engenharia tem um pouco, obviamente é voltado para exatas também. Você sentiu que tem alguma facilidade em questão dos números, naquele início ali das apostas? Pô, transformar odd em probabilidade, saber bater o olho numa odd, pô, isso aqui quase certeza que tem valor. Porque, na minha visão, se o apostador ele tem já uma aptidão para número, para exata, entender um pouco mais dessa parte de estatística, probabilidade, meio caminho andado para ele conseguir se dar bem, né? Pelo menos conseguir entender a teoria por trás das apostas, como as casas de apostas funcionam. Você também sentiu essa facilidade assim, Matheus? Senti. E curiosamente, eu lembro que lá no começo, inclusive uma planilha do Jonas, né, de precificação, não lembro exatamente o nome, mas assim, é uma planilha, assim, quem é mais antigo assim sabe, essa planilha foi uma das primeiras que eu usei assim da parte de precificação, de calcular a probabilidade, e eu lembro que logo depois, na graduação, eu estava pagando a disciplina de probabilidade. E aí o professor falava em sala e eu conseguia, assim, fazer essa analogia. Então, de fato, assim, não é uma coisa que é obrigatório, você tem que ser um cara de exatas para poder se dar bem nas apostas, mas, de fato, nesse sentido, você já tem um percurso ali que lhe ajuda a, talvez, acelerar esse processo de entendimento. Então, sem dúvidas, ajudou e continua ajudando em alguns aspectos. Boa. E você entrou para a carreira de tipster, basicamente, né? Você começou ali como tipster. Conta pra gente como foi, assim, o Matheus falando, pô, eu quero seguir essa carreira de tipster, como eu vou encontrar essas oportunidades, como as portas se abriram para você. E atualmente você mencionou que trabalha mais com broker, né? O que fez mudar, assim, de tipster para broker? Conta um pouco para o pessoal aí como foi essa sua trajetória nas apostas como tipster. Então, isso também está alinhado com a questão do meu início ali na parte mais aprofundada. Quando eu comecei na tutoria com o Paulo Barreto, ele já fazia uma coisa, na época a gente não tinha muito difundido no nosso meio essa questão do broker, mas acho que nem tinha esse nome, pelo menos eu não me lembro. Mas o Paulo ele já fazia com os alunos dele um formato de broker, que era o seguinte, você pagava o valor da tutoria, da mentoria com ele, e ele colocava o valor integral que você pagou a ele numa conta para você replicar os conhecimentos que você conseguiu adquirir com a tutoria dele para provar que, assim, o que eu estou te ensinando aqui na prática dá certo. Então, ele confiava no trabalho dele, confiava, obviamente, em quem tinha contratado essa tutoria dele. E aí, começa aí. A gente fez as aulas, ele me explicou a parte básica, e ele me deu a conta com todo o valor que eu tinha pagado para ele, e fiquei trabalhando nessa conta com os conhecimentos que ele tinha me passado, com as técnicas que ele tinha me ensinado, e aí deu muito bom ali a conta, e ele falou que ele fazia como se fosse um plano de carreira, sabe? Você começa aqui na tutoria, vai ter esse formato aqui de broker, não lembro qual era o nome que ele usava na época, o negócio dando certo, ele tinha um grupo no Telegram, ainda tem, né, o Arquibancada Brasil, e aí ele disse, dando certo, as coisas acontecendo, você vai pro Arquibancada Brasil, e lá ele já tinha o grupo, que foi o único grupo VIP onde eu trabalhei a minha vida toda, que é o Camarote, ele já funcionava, ele disse, se der certo, você também tem a oportunidade de adentrar aí no Camarote, e as coisas foram acontecendo. A continha deu muito bom, aí ele disse, vamos adentrar agora no grupo gratuito, porque uma coisa é você trabalhar numa continha que é só você, se você perdeu, só quem perde, só quem sabe é você. Trabalhar num grupo onde tem maior visibilidade, existe uma certa pressão que pode influenciar ali numa tomada de decisão sua ali. Pô, tem 2.000 pessoas aqui no Telegram, se eu mandar um negócio aqui que não bater, sabe, tem gente que pode sentir isso, e as coisas foram acontecendo, e obviamente no grupo VIP também a pressão ainda é nesse sentido, por mais que tendo um menor número de pessoas, mas a galera tá pagando, né, então
existir essa pressão, e aconteceu a partir daí. Então, eu basicamente, na tutoria foi na metade de 2019, no final de 2019 eu já estava no camarote, então eu fiquei no grupo do camarote, trabalhando lá no grupo VIP de 2019 até metade de 2024, então foram quase 5 anos só lá no camarote, trabalhando no grupo VIP, 100% pré-jogo, só futebol brasileiro, handicap asiático. No começo até trabalhava gols, mas avaliando os meus números ali, eu vi que eu não estava tão bem ali no mercado de gols e foquei só no handicap e segue nisso até hoje. Boa. Você comentou um pouquinho da questão da pressão, né, de resultado, porque realmente acontece, né? Você tá, como você falou, às vezes o grupo tem 2.000 pessoas, as pessoas, em teoria, que estão ali vão seguir o que você mandar e tudo. E aí vão ter fases boas, fases ruins, que é normal de qualquer estratégia de aposta. Queria te pedir, assim, para você dar uma dica para quem está começando, não nas apostas, mas começando a querer ser tipster, né? Assim, o cara quer criar o grupo dele. Eu acho que hoje em dia é até mais difícil, né? Não sei se vocês têm essa percepção também, mas, e pode ser também muito a minha bolha, mas eu acho que lá, se voltar uns 4, 5 anos no tempo, eu acho que a maior parte das pessoas que começavam a se interessar por apostas tinha já uma visão de, tipo, quero ganhar dinheiro com isso, e hoje eu sinto que, até pelo próprio Instagram, assim, você entra, é tudo múltipla de green, às vezes a gente sabe que tem muito print fake e tal, e acho que cria uma expectativa não tão boa, e, querendo ou não, isso aumenta também muito a concorrência, né? Acho que antes você fazer um bom trabalho era mais fácil ganhar uma visibilidade, ganhar alguns seguidores e tal. Hoje, a sensação que eu tenho é que para você ganhar seguidores, você precisa acertar uma múltipla e ela explodir, como aconteceu muito na Copa do Mundo e tudo. Não é só o seu bom trabalho que vai fazer você crescer, né? Então, assim, pensando no que você já viveu até aqui, também no cenário atual, que dica você daria para quem, pô, tá começando a entender que tem uma estratégia lucrativa, começando a entender as questões de encontrar valor no mercado, independente do esporte, né? Se é futebol, tênis, basquete. Mas que dica você daria para esse cara que quer ter um grupo, que quer crescer, se já vale mais a pena, talvez hoje em dia, pensar em entrar num serviço de broker, né, em participar, se é o serviço de staking também, que hoje está crescendo bastante, né, que para quem não sabe, é quando o cara, em vez de pagar um valor fixo, ele paga por unidade conquistada, enfim. Como é que você enxerga hoje o cenário para quem quer começar a ser tipster? Então, eu vejo que hoje em dia, como você falou, né, a gente tem muita concorrência boa, tem muita concorrência ruim, no sentido assim do que se propaga, do que se divulga ali, do que se dá a entender do que é as apostas, e que, em termos de visibilidade, esses caras eles acabam tendo uma visibilidade maior, o que é complicado aqui pro nosso meio. Mas, assim, ser tipster hoje em dia realmente é difícil, porque tem muita gente boa. Falando aqui da minha bolha, da bolha de vocês, assim, tem muita gente boa, tem muita concorrência positiva, e vender grupo tá difícil, assim, é complicado porque tem muito grupo bom gratuito, tem muita gente boa. Futebol, assim, pô, eu trabalho com futebol, tem muita gente que trabalha com futebol, então acho que uma dica que eu daria hoje em dia a gente tem muito mercado alternativo, a gente tem finalização, a gente tem handicap de cantos, a gente tem lateral, impedimento, enfim, tem muito mercado alternativo que não são tão explorados assim publicamente como os mercados mais convencionais. Então acho que a dica que eu daria, eu quero trabalhar com futebol, eu tentaria, se eu estivesse começando hoje, eu acho que eu não ia conseguir essa visibilidade que não é muita, mas que eu tenho hoje, por conta dessa concorrência. Eu acho que eu teria que correr dobrado para conseguir isso daí. Então, eu acho que eu buscaria um mercado alternativo se eu quisesse trabalhar com futebol. E caso não, buscaria esportes alternativos. Tênis e basquete são bem usados, mas ainda assim eu acho que tem bastante brecha. E ainda assim tem gente que eu conheço que trabalha com vôlei, com handebol, enfim, eu acho que eu tentaria buscar uma coisa ali onde a gente vai ter um pouquinho menos, na verdade, de concorrência, um pouquinho mais de oportunidade de crescer. Eu acho que eu exploraria um mercado mais alternativo, seja no mercado em si, ou seja no esporte. Eu acho que hoje em dia, eu acho que seria um cenário que eu iniciando agora, que eu iniciaria, que eu começaria por ali. Legal. E até aproveitando aí nesse gancho da parte de tipster, como é para você a questão de lidar com esse público, né? Pensando principalmente, acho que no momento ruim, porque no momento bom é um pouco mais fácil de lidar, né? Todo mundo feliz, ganha dinheiro, a banca tá crescendo. Mas como que é, por exemplo, numa bad run? Lógico que hoje em dia é diferente de como quando você começou, né? Lá em 19, 20, enfim. Mas como é que você lida com isso, assim, de, pô, peguei uma sequência ruim, o pessoal tá meio bravo aqui, reclamando, tipo, é tranquilo, já acostumou, ou até hoje, tipo, começa a dar aquele, sei lá, você perde um pouquinho a confiança, pensa 2 vezes antes de mandar uma nova tip, enfim.
você sente que tem impacto? Acho que isso também acaba sendo uma dica para quem está pensando em começar, né? Como lidar com essa parte emocional também, que é diferente, né? Quando você está perdendo só para si, beleza, você tem o seu emocional ali, você se vira. Agora, às vezes, lidando com o dinheiro dos outros é um pouco mais complicado, né? Muda completamente, né? Assim, para mim, perder 10 unidades no dia, na minha conta, na minha carteira que eu sigo, com os caras que eu acompanho, assim, não vai mudar em absolutamente nada no meu dia a dia. Não vou chegar mais estressado em casa, não vai mudar. Mas quando você trabalha com o dinheiro dos outros, isso daí, assim, você pode falar que, eu sou especialista, trabalho nisso há mais de tantos anos, mas assim, de fato você sente assim, incomoda. É aquela coisa assim, ninguém quer perder, né? A gente sabe que acontece, a gente sabe que tá sujeito, que uma hora ou outra vai acontecer, mas a gente faz de tudo para que não aconteça e de fato é uma coisa que chateia, você dá aquela titubeada assim, pô, o que é que eu tô fazendo aqui? Será que tem alguma coisa que eu posso melhorar? Então, assim, de fato é uma coisa que incomoda. Você tem que sempre realmente estar atento ali à forma do seu trabalho para ver se não tem alguma coisa influenciando negativamente nesse caso. E aí, com relação aos clientes, eu tenho muita sorte, porque assim, quando eu entro no camarote em 2019, o camarote ele já existia e o público do camarote nunca foi um grupo de ter muita gente. Eu acho que quando você trabalha com uma quantidade de clientes muito grandes, isso vai acontecer, assim, infelizmente, assim, se você não quer perder o seu dinheiro, imagina o cara que está pagando, enfim. A gente sabe que acontece, às vezes tem casos do cara ir falar, passa dos limites, mas assim, eu tive muita sorte que, assim, todos os meus clientes, a maioria deles, são caras já, assim, mais experientes, sabe? Até pelo modelo que era o grupo, né? Quando eu tava lá, assim, é um grupo 100% pré-jogo, não são tantas entradas. Hoje em dia, aqueles caras que costumam reclamar são os caras que são mais viciados, assim, que é bet o dia todo, ao vivo, pré-game, toda hora, assim, para fazer alguma coisa. Então, esse cara, ele tá mais sujeito numa variância negativa a chegar em você ali e dizer, pô, o que é que tá acontecendo? Tá reclamando e tal, não sei o quê. No meu caso, como já era um grupo mais específico para uma galera já experiente no mercado, já ciente de como é que funciona, acontecia inclusive o inverso. Às vezes eu pegava uma sequenciazinha negativa, o cara chegava, tô aqui só passando para avisar que tô contigo aqui, confiança segue em dia, tô fazendo tudo, a chave vai virar. Então, eu sou muito grato a esses caras, assim, os meus clientes, porque eles, pelo contrário, né, eles chegavam a me ajudar, a dar aquela motivada, a ver que não, vamos embora aqui, não tem desconfiança. E no broker também, obviamente, eu tive até. No momento que eu entro no broker, eu tive uma sequência negativa. Aquilo ali, principalmente no começo, não é que nem jogador. O jogador chega ali no clube, sei lá, o Thiago Galhardo chegou no Santa Cruz, ali, 2, 3, 4, 5 jogos ali, não consegue fazer o gol, chegou falando muito, o cara sente. Confiança é muito importante nesses casos. Então, assim, obviamente, me atrapalha, me incomoda, mas não é algo que vai realmente assim, não vou deixar de mandar alguma coisa. Eu mando aquilo ali, deu valor aqui na minha planilha de precificação, deu valor. Às vezes eu olho ali, pô, sei não, isso daí eu acho que não vai bater, não. Mas se deu valor, assim, hoje em dia eu já tô cascudo para saber que eu não vou negociar com o meu método. Obviamente, sempre fazendo algum ajuste, algum refino ali, mas por mais que enquanto amante de futebol, alguma coisa assim, eu não vou negociar ali em relação ao que eu acho que vai acontecer. Se deu valor ali, eu vou mandar, por mais que a fase seja boa ou seja ruim. Boa. E, Matheus, você mencionou, né, que hoje em dia está muito difícil vender grupo de tip. Eu acho que o público que entrou nas apostas nesses últimos anos, com esse boom que teve, é um público muito, muito imaturo ainda, né, para entender o que é um tipster, o que é uma aposta de valor, entender a questão da variância, né? A primeira variância o pessoal já espana, já, fica pulando de galho em galho, de grupo gratuito em grupo gratuito, não dá, não tem essa visão que daqui 2, 3 meses eventualmente vai estar no positivo. Que é o negócio para ontem, né? Que é acertar a múltipla. E com isso, eu tenho percebido também um grande movimento, assim, pelo menos do pessoal que trabalha, que, assim, tinha um grupo de chips antigamente, e grupo de chips bons, está cada vez mais trabalhando junto com a afiliação, né? Trabalhando com as casas de apostas. Você tem percebido esse movimento também, né? Por exemplo, o Danilo Martins. Ele está anunciando atualmente questão de afiliação, ele como se fosse um mentor para quem quiser trabalhar com afiliação, para estar sempre recomendando as melhores casas.
Aqui do Clube da Aposta também, a gente trabalha com afiliação, obviamente, sempre uma afiliação responsável, e eu acho que isso tem que estar cada vez mais presente, né? Eu vejo muita gente aí fazendo afiliação irresponsável, que é tentando jogar a casa para o usuário de qualquer forma, sem dar qualquer base. Para mim, isso não funciona. A gente tem que sempre trabalhar num modelo de afiliação responsável, mostrando o jogo responsável para o usuário, como funcionam as apostas, né? O que o clube sempre fez desde o início. Mas você tem percebido isso também? E teve alguma oportunidade para você trabalhar com afiliação também nesse meio tempo, nessa virada de chave aí da regulamentação, que teve esse boom aí das apostas esportivas? Então, a afiliação sempre foi um meio ali que me interessou, porque, assim, dentro das apostas você tem várias oportunidades ali de rentabilizar, né? Seja vendendo grupo, seja oferecendo um serviço, seja trabalhando com afiliação, enfim, tem várias formas de você conseguir capitalizar. E, obviamente, a gente sempre está atento para tentar expandir nossa fonte de renda. Eu tentei, ano passado, durante um bom tempo ali, até investindo, né, com social media, dando uma focada ali nas redes sociais que são fundamentais para essa questão ali da afiliação. Só que eu acho que volta para aquele ponto que eu trouxe aqui inicialmente. Hoje em dia, a concorrência tá muito alta, tem muita gente grande no mercado que tem uma visibilidade muito maior, só que usa mecanismo para conseguir essa afiliação em massa, assim, que não me convém, sabe? Não é algo que me agradaria, assim. Se eu fosse fazer, eu teria que fazer. Em alguns momentos eu até fiz, assim, tipo, postar alguma múltipla no Instagram, alguma coisa assim, mas no fundo, eu não estava fazendo aquilo ali por acreditar 100% na múltipla, era mais uma questão assim, porque é o que o mercado pede ali para você conseguir divulgar e crescer o seu trabalho e eventualmente conseguir afiliações. Existe, obviamente, como o clube faz, como o próprio Danilo faz, enfim, tem muita gente também que já está há mais tempo ali na afiliação e que faz essa afiliação de forma responsável, né? E que é realmente o que seria o meu modelo de negócio. Só que como hoje em dia eu não tenho, hoje em dia não, nunca tive uma visibilidade tão grande assim nas mídias, acaba que fica difícil, sabe? Eu já fechei algumas parcerias, mas assim, em relação a cadastros, eu tive uma certa dificuldade. E eu acho que é como a gente faz com os modelos, né? Eu tinha um modelo ali de precificação de gols, planilhei, fiz algumas apostas por um tempo, depois vi que estava ficando muito no 0 a 0, estava sendo o custo-benefício não estava sendo bom para mim. Eu estava perdendo tempo precificando para uma coisa que durante um tempo não estava sendo interessante, e a mesma coisa aconteceu nessa questão da afiliação. Durante um tempo eu fiquei ali focando nisso, dando uma estudada, só que o retorno que eu tive não era o suficiente para compensar o trabalho que eu estava tendo para elaborar essas ideias, para fazer essas divulgações. E hoje em dia eu não estou mais trabalhando com afiliação, meu Instagram é mais paradinho, não estou mais postando conteúdo, estou mais assim nos bastidores, sempre conversando, que é importante você estar sempre ali junto com a galera, participando de eventos presenciais, conversando aqui com vocês, conversando no particular também. É importante, mas a questão assim, de afiliação na parte mais pública ali de divulgação é uma área que eu acho muito interessante, eu acho que dá para explorar de formas bem diferentes, só que como eu não tenho essa visibilidade e as formas que eu penso de divulgar, as formas que eu penso que seriam interessantes para mim, não são interessantes para a maioria do público, e aí dificulta nesse cenário, e aí hoje eu estou mais por fora dessa questão. Massa. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando desse trabalho como tipster e tal, eu queria falar um pouquinho sobre o seu método, né, de a gente encontrar valor, que a gente sabe que tem várias possibilidades, né? Tem gente que trabalha com modelo, com uma coisa mais matemática, mesmo se acompanhar os times, tem gente que trabalha mais com infobet, né, buscando alguma informação. Como você falou que é focado no futebol brasileiro, eu acredito, e já citou aqui, dando um spoiler várias vezes do seu modelo de precificação e tudo, imagino que você trabalhe ou com precificação ou também com algumas informações, né? Às vezes um time que vai jogar com time reserva, um time grande no estadual que vai poupar para, sei lá, para Florida Cup e vai jogar com sub-20, enfim. Mas conta um pouquinho para o pessoal como que você busca valor nas apostas, né? Qual que seria o método que o Matheus usa para identificar valor e fazer as apostas assim no dia a dia? Então, eu costumo dizer que eu tenho duas personalidades. Tem uma personalidade minha que vai até março, finalzinho, comecinho de abril, que é estar
no final dela, encerrou essa personalidade agora e tem outra personalidade do Matheus que vai começar agora. A primeira personalidade é a personalidade ali dos estaduais, Copa do Nordeste, amistosos. Não trabalho muito, mas, enfim, é aquela personalidade que é mais Infobet. É, assim, 100% Infobet, é muito interessante você ver os estaduais hoje em dia, quase 90%, sei lá, das equipes da Série A, no começo ali joga com sub-20, manda a equipe reserva, então assim, você tem essa informação, você já larga na frente, por mais que seja uma informação, pô, o Flamengo vai poupar, vai jogar com sub-20, Carioca, as 5 primeiras rodadas, todo mundo sabia disso, mas ainda assim a casa vai lá e normalmente abre errado. Então, assim, você tendo essas informações que não são tão difíceis assim de encontrar, obviamente a gente está falando de um Flamengo que tem uma proporção midiática muito maior, mas se um Náutico for poupar, um Sport for poupar, um Santa Cruz for poupar, você também tem essa informação. Então, no começo do ano, nos estaduais, dá para trabalhar 100% ali de Infobet, é como eu trabalho, 100% na Infobet, assistindo jogos, vendo as contratações, é um trabalho mais longevo, assim, em relação a como a galera trabalha já há muito tempo, né? Durante muitos anos, a galera faz isso e é um dos das poucas metodologias que eu vejo que, assim, se mantém durante muito tempo, né? Porque você tem informação ali, a informação realmente vale ouro. E eu trabalho com Infobet no começo do ano. E teve alguma Infobet nessa temporada aí que você lembra, assim, que para mencionar para a galera? Porque, assim, às vezes a gente fala assim, Infobet, às vezes o pessoal fica, pô, mas beleza, é informação. Mas que tipo de informação, né? Você mencionou aí do Sub-20, mas às vezes nem sempre é em relação a poupar ou não, Sub-20 ou não, né? Teve algum caso aí nessa temporada dos estaduais que acabaram de finalizar, né? Agora há pouco, que você lembra dessa temporada, desse 2025? Então, assim, como eu sou aqui de Pernambuco, tem algumas informações que chegam mais rápido e mais fácil aqui para mim, né? Então, 2 casos que eu lembro, né? O Sport, ele começa com o time sub-20 no campeonato, e aí tem dado momento que vai vir os titulares, acho que foi inclusive no jogo contra o Central, lá em Caruaru. E aí todo mundo tava falando que não, o Sport vai continuar com o time sub-20, só que eu conheço gente que trabalha lá na parte de análise de desempenho do clube, conheço jornalistas soltando também informação no Twitter, e aí, não, ó, vai mandar um time misto aí, não vai ser o titular, mas não vai ser também o sub-20, vai ser o time misto, e aí você pega essa informação, você pega linhas assim, tipo, que você pega menos 0,25 e o jogo fecha menos 1,25, enfim, drops bem grande. E também informações assim, mais assim da parte, sei lá, acho que o Petrolina esse ano estava com o treinador, quando foi rebaixado, o treinador pediu para sair uma rodada antes do término do Pernambucano, e metade do elenco também, como o time já tinha sido rebaixado, já foi dispensado, então assim, é um time que estava completamente desconfigurado, e aí essa informação chegou. Eu uso muito o Twitter para isso, assim, você pegar perfil de torcida de clube, por mais que o time seja pequeno, sempre tem ali um perfilzinho que solta alguma coisa, então jornalista, e volto a dizer, aquilo que eu trouxe também lá no começo, ser chato, você tem que ser chato, o cara postou alguma coisa ali, você, tá, mas e aí? É isso mesmo, manda mensagem no privado. Esse ano eu falei com a torcida organizada de um time, como é? Porto Velho, eu acho, não sei. Vi o perfil no Instagram, aí tava meio que na dúvida se o time ia titular ou não, mandei uma mensagem, o cara me respondeu, não, pô, o time vai titular. Então, assim, o que eu tô dizendo, às vezes você só olha ali e você para, mas e se eu mandar uma mensagem? No máximo o cara não vai me responder, o cara vai me bloquear, não sei. Então, acho que custa sempre essa questão ali de ser chato, né? De ser chato no bom sentido, de ir atrás, de perguntar, de ficar questionando. Às vezes você consegue alguma informação que nem é tão difícil assim, só que você ficou receoso de perguntar ou de correr atrás dela. E às vezes só de acompanhar o campeonato também, né, os jogos, às vezes você consegue alguma informação, né? Vou dar um exemplo aqui, o São Carlense, né, tá, quarta divisão paulista. Ia jogar quarta-feira à noite, já não estava bem na temporada. Fez uma temporada péssima, já estava meio temporada pro final, já estava bem ruim. Ia jogar quarta-feira à noite aqui contra, acho que Itapirense, se não estou enganado. E aí depois ia jogar sábado contra o São Caetano lá em São Caetano do Sul. Só que quarta-feira à noite aqui não teve jogo. Eu até lembro que a prefeitura fez mó away, ó, vai ter 1.000 ingressos de graça ali, é só chegar no estádio para assistir. Aí chegou a noite lá, a fiação do estádio foi roubada à tarde.
sem luz, não tem luz no estádio. Aí, pô, o jogo foi transferido para quinta-feira à tarde. E aí você já sabe, né? Aqui no interior, sol pra caramba, muito calor. Aí então o São Carlense jogou quinta-feira à tarde, não foi bem de novo. E a federação não mudou o jogo de sábado, que era sábado logo depois do almoço, acho sábado à tarde também, lá em São Caetano do Sul. Ou seja, o São Carlense teve um dia inteiro só para se recuperar desse jogo, já teve que viajar lá para a capital para jogar de novo. Então, assim, às vezes só de acompanhar os campeonatos, né? Só de acompanhar, você consegue pegar alguns insights assim e fazer aposta. Eu lembro que apostei no São Caetano, acho que abriu odd 2, o São Caetano estava bem, estava lá disputando por G4, enquanto o São Carlense estava na parte de baixo da tabela. Odd 2 em casa com um time que já não estava bem, ia jogar fisicamente também um pouco abalado. Então, você só de acompanhar, você consegue, né, algumas informações bacanas, né? Mas Infobet, para quem está começando, talvez seja o caminho, né? Porque você consegue ter realmente uma vantagem, mas também não vale a pena você, vou apostar na Infobet só antes da bola rolar. E a odd é justo também, né? Você tem que ter um pouco de proatividade e buscar essa informação, talvez um dia antes, tá acompanhando, assim que sair a informação, você já também tá ligado nas odds para sempre pegar uma aposta boa, porque não vale nada também você ter essa Infobet, só que você vai lá, a odd já derreteu, né? Aí você vai estar apostando no justo, ou às vezes até já passou do justo, que o mercado atola quando tem Infobet, né? Às vezes passa do justo, e aí você está numa zona que você vai perder dinheiro ao invés de ganhar no longo prazo, né? Pois é, assim, isso que você falou é importante, né? Você tem uma informação boa, mas às vezes essa informação ela já tinha chegado e a galera já mexeu ali nas linhas e você está indo para um lugar que ou já está justo ou até já tem valor do outro lado. Às vezes dá valor sei lá, no São Caetano, a linha justa era o menos 0,75. Aí você chega lá e tem o menos 0,25, porque saiu a informação e tal, você pegou o menos 0,25. Só que essa informação a galera viu, pesou demais, a linha foi pro menos 1,25. Às vezes tem valor também no mais 1,25 ali do São Carlense do outro lado. Então, você tem que também ter cuidado ali. E a importância da Infobet, como a informação, ela vai mexer muito em essas informações assim de time reserva, time sub-20, mudam completamente a dinâmica do jogo, você tem que pegar o quanto antes, né? Porque se você demorar ali para pegar, é uma informação, como eu falei, não é tão difícil. Então, se não é tão difícil essa informação, todo mundo sabe. Se todo mundo sabe, a galera vai corrigir isso. E aí você tem que ter cuidado só para não entrar depois do momento que a galera já entrou, que já desalinhou. Então, assim, Infobet ajuda, mas também você tem que ter, pelo menos assim, na sua cabeça ali, uma linha justa, tá? Com essa informação aqui no sub-20 do Flamengo contra o Olaria, até que ponto tem valor tendo essa informação eu ir do outro lado? Se você tiver isso, pelo menos pré-definido, assim, não precisa ser anotado, mas se você tiver isso pré-definido, pelo menos assim na sua cabeça, já é um ponto de partida ali bem interessante para você não buscar alguma coisa ali que você não tenha valor, que já esteja justo, por exemplo. Boa. E como que é o trabalho, então, do Matheus depois dos estaduais? Você falou que tem 2 Matheus, né? Essa parte mais dos estaduais. E como que é, então, a metodologia do Matheus depois que começa ali o Brasileirão? Se também você trabalha Série D, Série C, que a princípio a gente também tem um pouco mais de possibilidade de buscar uma Infobet, que são campeonatos menos visados na mídia, vamos dizer assim, né? Inclusive Série D, tem alguns jogos que nem são transmitidos, nem tem transmissão da TV atualmente, né? Tem briga aí de direitos de transmissão dos jogos. E também nesses campeonatos maiores, né? Como você mencionou, você também trabalha na Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, vai ter o Super Mundial de Clubes dessa temporada, com 4 times brasileiros, também pode eventualmente ter alguma oportunidade ali para estar trabalhando, acho que vai ser bem interessante. Como que é o Matheus nesses campeonatos maiores, vamos dizer assim, né? Que a gente tem já mais dificuldade de encontrar apostas de muito valor. Então, aí essa segunda personalidade tem a parte não vou dizer, tem a parte da Infobet, assim, porque às vezes sai alguma coisa, né? Como tem o calendário brasileiro é um calendário super saturado, assim, tem jogo pra caramba, então os times que disputam Libertadores, os times de topo, Copa do Brasil, Libertadores, estão sempre ali jogando final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana, às vezes até mais que isso. Eventualmente vão com o time reserva, vão priorizar alguma competição em algum momento. Então, essa parte da Infobet, em algum momento pode acontecer durante essa segunda parte aqui do calendário brasileiro, né, do Série A e Série B. Obviamente não é a parte principal. A parte principal, minha metodologia, ela não é 100% de estatística. Tem a parte de estatística que tem um peso
considerável, eu diria que os 70%, 80%, uma planilha de precificação que eu coloco a partir da quinta rodada, sexta, ali a depender. Então, nessas primeiras rodadas ainda tem um pouco mais ali do que eu imagino do jogo, do que eu imagino das equipes, das informações que eu tenho. Depois, quando a gente tem uma base estatística um pouquinho mais considerável, aí já muda. Aí eu tenho essa planilha de precificação que ela vai ter um peso ali estatístico com os números dos jogos, XG, finalização, gols, enfim, números que não é nada muito elaborado, não. A galera acho que tem certeza, nossa, deve ser uma coisa super, não. Acho que o simples também funciona em alguns casos, e aí tem essa parte da estatística, e depois, para fazer meio que um fator de correção, tem uma parte ali que entra ali a minha opinião, as informações que eu tenho daquele jogo, aquela parte mais ali da leitura do jogo por acompanhar o campeonato, que dá uma certa filtragem ali na linha justa, não é 100% o que dá ali na estatística, tem uma certa correção que eu coloco alguns fatores e através deles eu chego ali na linha justa. Um detalhe é que eu não trabalho, por exemplo, assim, vou precificar o jogo aqui, Corinthians e Palmeiras. A odd justa do Corinthians é 1,95. Eu não trabalho dessa forma. Eu não tenho, eu acho que é qualidade, eu não tenho capacidade de dizer que a odd do Corinthians é 1,82 e não 1,89. Para mim, essa diferença assim, é muito sucinta, é muito pequena para eu conseguir ter uma capacidade técnica de dizer, não, isso está errado. A forma que eu trabalho é por linha principal. Então, Corinthians e Palmeiras, o jogo é em Itaquera, para mim a linha justa é o menos 0,25 Corinthians. Se tiver o handicap 0 do Corinthians, é valor no Corinthians. Se tiver o dupla chance Palmeiras, é valor no Palmeiras, na parte de estatística. Aí entra o fator de correção. Chegou o fator de correção, ele vai dizer, pô, beleza, menos 0,25 tá justo, mas se tiver um ML Corinthians ali, 1,99, 2, também tá ali entre o justo. Então tá oscilando ali entre o menos 0,25 e o menos 0,5. Então vai ter valor no handicap 0 Corinthians ou no mais 0,75 do Palmeiras. Então é mais ou menos essa forma que eu uso aí o fator de correção. Não tenho problema em falar, porque assim, realmente é um modelo simples, com alguns detalhes, algumas coisas que eu acabo adicionando, mas a forma que eu trabalho é essa. Eu tenho muita dificuldade, eu vejo que muita gente faz, mas eu tenho dificuldade em definir probabilidade exata ali daquele evento acontecer. Eu acho que isso é muito importante, né? Essa metodologia, porque ela não deixa de ser simples. Basicamente é entender o funcionamento das linhas. E o que são as linhas? Né? As linhas nada mais são do que o grau de favoritismo do favorito. Linha 0, não tem favorito. Linha menos 0,25, pouquinho favorito. Linha menos 0,5, favorito. Menos 0,75 já para o menos 1, aí já vai botando mais favoritismo, né? Então, saber ler o grau de favoritismo e se basear nas linhas, né, nas linhas principais, que nada mais são as linhas que são niveladas ali em odds 2, eu acho que é um baita caminho para quem está começando, né? Talvez pode ser um pouquinho complicado no início entender lá o que é um menos 0,25, né? Que se der, se empatar, perde metade só, metade devolve, ou entender um mais 1,25, mais 1,75, pode ser um pouco complicado. Mas assim que entende, eu lembro quando eu comecei, eu ia mais ou menos por aí também, porque você consegue realmente comparar o que você acha de favoritismo com o favoritismo que a casa está dando, basicamente, né? E aí, se está um favoritismo diferente, né? Vai ter valor para um dos lados, seja no favorito ou seja na zebra. Então, acho que é um bom caminho aí. Achei bem interessante esse método de abordar aí, Matheus. Achei bem bacana. E aí isso tudo é você entender o que é que dá certo para você. Não necessariamente porque deu certo para mim que vai dar certo para o Jonas ou vai dar certo para o Stefano. Às vezes cada um tem uma forma que você vai lidar melhor com aquela metodologia. Para mim deu certo, voltando lá para o começo também, desde a tutoria, uma coisa que o Paulo fala que eu também tento passar para quem está começando, para quem está querendo ser tipster, que é assim, você tem que pensar em uma forma de trabalho que não vá atrapalhar a sua vida. O cara tá começando agora, não dá para vou largar meu emprego e vou viver disso. Isso é utópico. Isso aqui pode acontecer com uma ou outra pessoa, mas as coisas acontecem de forma gradual. Então você tem que pensar em alguma forma que dê para você, se você quer ser tipster, por exemplo, você que consiga trabalhar sem afetar a sua vida. Então, por exemplo, lá no começo, lá na tutoria com o Paulo, eu lembro, eu não estou aqui com ele, se eu tivesse eu mostrava. Eu tinha um caderno, eu assisti o jogo Série B, Ponte Preta e Operário.
Pegava o caderno, assistia o jogo, se eu pudesse assistir, se não, botava os melhores momentos, alguma coisa assim, e eu fazia uma anotação de todos os detalhes do jogo, por exemplo. Ponte Preta tá com facilidade em atacar pelo lado esquerdo do campo, com ponta esquerda tal, uma coisa mais assim, como se fosse um analista, uma análise de desempenho ali da equipe. Só que, pô, você tem uma informação ali realmente bem interessante, você consegue mergulhar ali dentro do time. Mas são 20 times na Série B, 20 times na Série A, 20 times na Série C. São 60 times. Eu vou conseguir fazer essa análise detalhada na minha rotina dos 30 jogos que eu vou ter no final de semana, mais os 30 jogos que eu vou ter no meio de semana, eu não consigo. Então, isso daí não é viável a longo prazo para mim. Eu posso até conseguir, tô de férias, tá na pandemia e tal, mas uma hora vai acabar. E isso não dá para, não é sustentável para mim. Então, eu tive que buscar formas que fossem facilitar no sentido de eu não ter que deixar isso de lado, continuar a minha vida, e que eu consiga chegar o mais próximo possível de um resultado bacana. E a forma que eu encontrei foi essa. Como eu falei, né? Eu tenho dificuldade em definir realmente essa precisão exata ali. O Corinthians tem 53%, não 60%. Assim, são números próximos. Aí a questão da linha fica mais fácil, por exemplo. Dá para fazer isso até de forma análoga, né? Você fazer assim uma analogia Náutico e Flamengo. Se o jogo é no Maracanã, pô, o Flamengo por mais que a camisa do Náutico seja mais pesada, né? Mas o Flamengo é muito favorito. Se o jogo é nos aflitos, esse favoritismo do Flamengo tende a diminuir pelo menos um pouquinho. Obviamente ainda vai ser favorito. Então, é o que eu falo. Não é sobre quem vai ganhar, é sobre quanto vai ganhar, ou até quanto o time consegue segurar, ou de quanto não perderia o jogo. Por exemplo, me der um mais 3 do Náutico nos aflitos, me diz onde é que tá essa odd aí que eu vou botar a minha vida ali. Enfim, eu acho que é você conseguir identificar esses detalhes ali que vão auxiliar e entender as suas limitações. Se você tem capacidade de fazer essa análise e acha que essa análise detalhada, vai lhe ajudar a ter um preço mais preciso, e você tem tempo, mete bronca, mete as caras que deve ser interessante. Se você não tem e acha que consegue chegar o mais próximo possível do que teria se tivesse esse tempo de outra forma, válido também você tá buscando. Então é sempre testar. Botar na prática ali, não deu certo, beleza, vamos para outro e vamos buscando. Eu acho que o segredo é esse, né? É você ir testando essas formas para ficar viável para você. Boa. Aí até uma curiosidade ainda em relação a esse assunto, que você falou bastante agora do futebol brasileiro, né? Assim, de você buscar formação, até o próprio modelo de precificação. Você já tentou ou testou alguma liga diferente? Não estou falando de Libertadores, também, porque não tem querendo, a gente tem um conhecimento pelo menos de um dos times, né? Mas, sei lá, já tentou rodar esses seus modelos num campeonato argentino ou num campeonato europeu, sei lá, alguma coisa assim? Ou não é muito essa praia? Você fala, cara, vou focar no futebol brasileiro, que é onde eu tenho conhecimento, onde eu trabalho há mais tempo. Eu vi que também, ultimamente, teve muito crescimento do uso de dados, né, na precificação, na metodologia para encontrar valor, mesmo sem assistir tantos jogos, que é exatamente o oposto que você acabou de dar de exemplo, né, de ir observando ali as vantagens. Você já fez algum teste assim, tipo, não foi para frente, ou nunca nem se interessou em sair um pouco do futebol brasileiro? Então, eu já fiz alguns testes, não dei muita continuidade por conta daquilo que eu trouxe inicialmente, né? Aquela questão de não é viável no momento, na minha rotina, não é viável, porque eu acho que o diferencial da minha metodologia é esse refino que eu dou do preço que o meu modelo dá na parte subjetiva. Eu acho que o que diferencia, o que torna a minha metodologia boa para mim, é esse refino que eu consigo dar com a minha opinião, minha visão sobre aquele jogo. Eu tentei replicar isso em algumas ligas daqui da América do Sul, Argentina, Colômbia e Uruguai, ou foi Argentina, Uruguai e Chile, eu não lembro exatamente, e tentei nas grandes ligas também, né, Inglaterra, França, Itália e Espanha e Alemanha. Só que, assim, o modelo ele acaba sendo muito abrangente, aí fica um volume muito grande, assim, dos 10 jogos da liga, dava valor em 6, enfim, não encaixou muito ali. Eu acho que se eu tivesse tempo, assim, para acompanhar um pouco mais de perto o campeonato e pudesse dar esse refino que eu dou com mais qualidade, pela informação chegar, às vezes sem nem você pesquisar, a informação chega, o Flamengo vai com o time reserva, o Flamengo demitiu o treinador.
você não precisa pesquisar essa informação. Se você gosta de futebol, essa informação vai chegar até você, assim, ó, fácil. Então, o fato de eu não conseguir acompanhar, não ter tanto tempo para acompanhar esses jogos, para dar só esse refino, que na minha opinião, como eu falei, é o que é o diferencial do meu modelo, fez com que no momento não seja o meu foco. Mas é um dos objetivos daqui para frente, acho que ano que vem, quando eu tiver um pouquinho mais livre nesse sentido, conseguir expandir, porque assim, as apostas são etapas, né? Primeiro você começa, o negócio dá certo. Aí se você vira tipster, o negócio continua dando certo, bons resultados, você tem ali 5, 6 clientes, você quer sempre expandir. O segredo é sempre tentar expandir. O mesmo serve para clientes, a mesma coisa serve para ligas, né? Pô, se está dando certo aqui no Brasil, por que não poderia dar certo na Argentina? Só que isso demanda um tempo que eu não tenho hoje em dia, o tempo suficiente para conseguir dar a devida atenção para isso, mas que eu considero que realmente é importante e é uma das minhas metas aí, tentar ampliar, encontrar alguma forma de ampliar essa metodologia, porque eu acho que tem potencial para dar certo em algum lugar, em algum outro lugar, deve dar certo essa metodologia, não em todos, obviamente, né? Senão era a fórmula do milagre aí, né? Mas deve dar certo em alguns locais aí que vale a pena dar uma testada. Top demais. Meu, acho que essa parte aí de precificação, de método, acho que foi muito legal você ter mencionado todos esses pontos, porque o jeito que você trabalha não é um jeito complicado, realmente. É um jeito de entender como funcionam os times, entender um pouquinho do campeonato. Você usa isso para fazer um ajuste fino, e os números ali também nada muito difícil, né? Como você mencionou. Então, acho que tenho certeza que o pessoal que está iniciando aí vai agregar bastante. Mas mudando um pouco agora de assunto, Matheus, questão aí de broker, né? Você mencionou que trabalha com broker. Eu cheguei a trabalhar com alguns brokers antes da regulamentação. Então, assim, eu geralmente pegava a conta e apostava já direto na conta. Eu tô com uma dúvida, assim, hoje em dia, como que o pessoal está fazendo? Que hoje em dia eu não estou trabalhando mais com broker, né? Diretamente com broker. Mas como que o pessoal está fazendo agora com a regulamentação, que agora tem que ter a questão da verificação facial, aí não dá, por exemplo, o apostador apostar diretamente na conta, né? Porque eventualmente, pô, tem que pegar uma aposta aqui, vai logar na conta, pede a verificação facial, se não for a pessoa da conta, né? E assim, de acordo com a própria regulamentação, isso é meio que proibido também hoje em dia, né? Como que o pessoal tem feito aí para continuar oferecendo o serviço de broker, né? Basicamente, o tipster só fala aposta e aí, a princípio, o dono da conta ele vai lá e aposta, ou tem alguma outra alternativa aí que o pessoal tem usado? Então, eu já fui cliente assíduo, assim, de ano passado, de 2023, de vários brokers, só que enquanto cliente, tá? Enquanto cliente, eu cheguei a ter ali 8, às vezes até 10 contas em alguns brokers espalhados por aí. Só que com o tempo, a dificuldade de arrumar conta, ela vai bater na sua porta. Aí você vai tentar buscar a conta com fornecedor, você esbarra em preços ali que eu considero caros em relação ao que a conta consegue lucrar até a sua limitação. E aí, por essa trajetória, por essa questão ali da regulamentação também, eu não tenho conta mais no broker nesse modelo. Por que nesse modelo? Onde eu trabalho, que é com o Vega, né, na VB, com Vinícius Vega, a gente trabalha com o modelo onde é feito um contrato e aí você não precisa fornecer a conta. As contas são da Vega, da VegaBet. Então, é um cenário, seria um cenário onde eu tenho também investido em outros tipsters de lá, onde me agrada, sabe? Onde, se eu fosse cliente, e eu sou também, eu pensaria. Claro que existe essa questão da confiança, né? Você não vai disponibilizar a sua conta, você vai fazer a transferência e esse valor ele pode ser investido em vários são 5, eu acho, 5 brokers que tem a VB e aí consegue espalhar, ou você escolher em um e aí é feito as apostas do tipster dessa modalidade que você escolheu. Com relação ao trabalho enquanto tipster, a gente começou e foi buscando uma forma onde fica viável tanto para quem manda, que sou eu o tipster, tanto para quem faz, que são os operadores, no começo era um grupo
onde eu mandava, como se fosse grupo VIP, só que só tinham 2 pessoas lá para a galera fazer nas contas da VegaBet. Só que depois a gente adaptou para uma planilha, onde nessa planilha eu coloco lá já a entrada, então já fica o registro, e aí eles fazem, como o futebol brasileiro, principalmente nessa segunda parte, dá para fazer tudo praticamente na Pinnacle. Dá para fazer nas grandes casas assim, então dá para fazer, e tem liquidez suficiente para isso. Nos estaduais, aí é mais nessas outras contas, assim, dividindo. E um ponto positivo da regulamentação é conseguir fazer assim, pelo menos eu estou trabalhando dessa forma, enquanto cliente, usando assim várias contas de vários lugares, dá uma certa segurança que eu particularmente não tinha antes em relação a algumas outras casas assim, menos conhecidas do cenário. Ela está dando essa diversificada. E aí no broker, nos estaduais, funciona mais dessa forma assim, diversificando mais todas as contas ali da VB. E quando começa esse período, a gente trabalha mais na Pinnacle, dá para suprir quase que 100% ali das entradas. Então, basicamente, funciona assim, você faz a transferência e aí esse valor você diz onde é que você quer investir, e aí você faz acordos trimestrais, semestrais, a depender ali do desempenho do tipster, e aí funciona dessa forma lá no broker da VB, porque realmente é um empecilho ali você ter a conta ali de terceiro, aí você tem que pedir a facial, então pedir o código que chega ali semanalmente, realmente são cenários que atrapalham um pouco, às vezes nesse meio tempo que o cara tá mandando o SMS, ali a odd ali já derreteu. A gente também trabalha com essa questão do tempo, então para otimizar isso, a gente optou o Veiga optou por trabalhar dessa forma. Boa. Matheus, você falou agora um pouco, o Jonas trouxe esse gancho da regulamentação, e algumas coisas mudaram, né? E não só, você trouxe talvez uma visão mais, vamos dizer assim, PJ, né? Que é o da empresa, do serviço e tal, mas também tem a visão sua como apostador, né? Até aconteceu uma coisa engraçada essa semana, no jogo do Corinthians, agora perdendo em casa, teve uma hora que tava, acho que 3-3 em escanteio, falei, pô, vou pegar o race de cantos do Corinthians. Bem na hora que eu fui logar na Superbet, que eles queriam verificação facial. Enquanto eu fazia, saiu mais um escanteio pro Corinthians e tipo, a Bet foi embora, né? Então, são coisas que, sei lá, uns 6 meses atrás, né, quando a gente tinha regulamentação, não aconteceria e tal. Queria ver contigo, assim, o que você achou, assim, primeiro, o que mudou para você, se mudou alguma coisa, não só na parte do broker, que a gente sabe que tem um pouco mais, tem algumas particularidades, mas você, pessoa física, né, você, por exemplo, sei lá, você, agora com a regulamentação, você está podendo confiar em casas que talvez você não confiaria antes, porque não tinha muita reputação, mas agora tem, querendo no CNPJ, não mudou nada. E também eu queria saber a sua opinião geral, assim, da regulamentação, que obviamente, como todo processo de regulamentação, tem prós e tem contras. E eu queria ver o que você achou, assim, desse processo. Você achou que, dentro da possibilidade, porque, lógico, tem muita gente que vai poder chegar aqui e falar assim, por mim tá errado porque tá cobrando imposto agora, mas a gente sabe que vão ter prós e contras e não tem como fugir de algumas coisas. Mas o que você achou no geral? Você achou o saldo mais positivo, mais negativo? E se algo mudou, assim, na sua rotina como apostador, pessoa física, vamos chamar? Começando falando sobre o que eu achei da regulamentação. A regulamentação, primeiro, que ela, assim, ainda está em construção, no sentido assim, sempre pode mudar alguma outra coisa, não é uma coisa 100% definida, pode chegar com o tempo e um outro detalhe dar uma mudada. Eu acho que a gente foi munido de várias informações antes da regulamentação, informações que eram bem otimistas, informações que eram desesperadoras em relação ao que poderia ser. Quando eu olho as possibilidades que a gente tinha, para minha realidade, enquanto pessoa física, um cara que tem uma carteira de tipster, um cara que segue algumas pessoas e que trabalha por conta própria também, na prática, assim, não mudou tanto em relação ao meu dia a dia. Eu tive que adaptar algumas coisas, mas no geral não impactou tanto, só a questão de ajuste de adaptação. Acho que tudo, principalmente nas apostas, é tudo adaptação. Às vezes você fazia uma coisa que hoje em dia você não faz mais, você só vai se adaptando. Sobre a regulamentação em si, eu acho que é uma regulamentação ok, poderia ser pior, a gente não iria conseguir. Tem casos de outros países que são. A regulamentação é péssima para o apostador. Obviamente, existe e existiu um lobby muito grande ali por trás da regulamentação ser mais voltada ali para o CNPJ, ou seja, para as casas, ser mais vantagem ali para facilitar mais para elas. Mas, assim, eu acho que poderia ser pior, acho que poderia ser um cenário bem mais complicado, e na prática eu estou conseguindo lidar bem, encontrando alguma forma de não atrapalhar tanto a minha rotina que eu tinha nos anos anteriores. Então, acho que
Foi uma regulamentação ok. Obviamente, essa opinião pode mudar se acontecer alguma outra mudança, mas até então, hoje, é uma regulamentação que eu acho que para o apostador convencional não vai impactar tanto, né? Se propagou muito essa questão dos impostos, que, pô, se o negócio é regulamentado, por que não cobrar os impostos, né? Assim, é uma coisa que tudo que a gente compra tem imposto, com aposta não seria diferente, tendo em vista que agora está regulamentado. Só que foi propagado essa questão ali sensacionalista, uma coisa que você não vai conseguir fazer nada, só que a faixa de isenção para o cara ali, o cara convencional, o cara iniciante, você não vai ser impactado. À medida que você for ganhando mais, se for ter lucros maiores, aí você vai ter que só que pagar o imposto. Ninguém gosta, né, de tirar uma parte do que você ganhou ali, mas é assim que funciona, então eu acho que foi vencendo a regulamentação até então, ok. Acho que poderia ser pior. Com relação ao que mudou em relação ao meu dia a dia, a minha rotina, tem alguns detalhes que você de fato tem que se adaptar, alguns detalhes positivos e alguns detalhes negativos. Começando pelos pontos negativos, o uso de conta, por exemplo, da 365, eu particularmente eu só usei 2 esse ano, eu estou evitando ao máximo porque e nem são só problemas em si da regulamentação, né? É mais assim, dificuldade de arrumar a conta para os fornecedores. Acredito que essa regulamentação trouxe muito mais dificuldade, porque o cara está comprando a conta de um terceiro para passar para uma outra pessoa. O cara é o intermediador, então ele tem que ter o controle ali da questão do imposto, da faixa de isenção, de quanto aquela conta lucrou, porque não é só a conta, né? O CPF do titular da conta. Então, se o cara ganhou 30 mil na 365, mas perdeu 20 mil na Betfair, o cara não vai pagar imposto. O cara lucrou só 10. Então, é um trabalho a mais que os caras que fornecem conta vêm tendo, e naturalmente isso vai influenciar no preço da conta, né? Eu acho muito caro comprar conta com fornecedor, e aí não está sendo viável, até porque, como eu falei, eu tive 2 contas esse ano, uma conta foi limitada negativa. Então, assim, você paga caro numa conta, correndo o risco de você perder a conta ali, a conta negativa. Então, em relação ao meu dia a dia, o principal ponto negativo, que não é influência direta, mas sim uma influência indireta da regulamentação, é mais essa questão ali das contas 365. Com relação aos pontos positivos, eu acho que dá um respaldo muito grande. Eu, particularmente, tem casas aí que, não vou citar os nomes, mas assim, que dava receio, assim, cara, pô, vou colocar meu dinheiro aqui, meu Deus do céu, né? Olha o layout da casa, isso aqui é scan certo. Hoje em dia, obviamente, você não vai colocar ali um valor alto, mas para o meu dia a dia, o que é que eu estou fazendo? Eu tenho conta, sei lá, acho que em umas 25, 30 casas aqui, quero fazer uma bet aqui, em vez de fazer tudo em uma casa só, eu faço com um valor baixo, R$ 50, em 5, 10, 15 casas, que vai dar o valor da stake total, e aí acaba que ajuda a não limitar as contas, e você não precisa colocar um capital tão grande exclusivamente naquela casa, além de você ter aquele respaldo ali de se acontecer alguma coisa, você acredita que existe a possibilidade, ainda assim, é meio jurídico, né? Então, assim, a gente sabe que é uma questão burocrática, a gente torce para que não aconteça, mas se acontecer, existe uma possibilidade de você, por meio legal, conseguir os seus direitos. Tem que saber realmente ali qual é a casa que você está trabalhando, se a casa é regulamentada, enfim, tem que ficar atento a alguns detalhes. Outro ponto negativo, no caso, é essa questão assim, uma ou outra casa, quando você pega a conta de terceiro, isso aí, você usando a conta no seu CPF titular, eu não venho tendo dificuldade, mesmo assim, essa questão ali da facial, não são todas que pedem, às vezes chega um SMS, mas é bem rápido, então eu, particularmente, no meu uso, eu não fui impactado com relação a isso, mas pegar uma conta de terceiro, Superbet, por exemplo, ela faz essa questão da facial aí, e aí, de fato, é uma coisa ali que você tem que... É adaptação. Vai pedir a facial, então tenta entrar, tem que se antecipar para ver, acho que vai pedir agora. Então entra lá, o cara, fazer a facial, que daqui a pouco eu acho que vai ter vou precisar fazer um bet. É uma questão de adaptação, às vezes chega SMS, então tem algumas casas que você já consegue identificar um padrão, né? Tipo, a 365 ela manda o SMS uma vez por semana. Então, você já sabe, quando
como eu falei, só usei 2 contas, estou na segunda agora, mas só uso lá quando não tem opção em nenhuma das outras casas que eu tenho conta. Mas eu digo, ó, toda quarta-feira vai chegar um SMS aí para tu, mais ou menos nesse horário. Aí eu já boto na minha agenda para eu entrar na conta, porque eu sei que vai ser mais ou menos o período que ela vai pedir, e aí eu consigo ter essa segurança para, caso chegar o SMS, eu tiver que fazer uma bet e o cara não responder, eu vou perder provavelmente, né? Então, é tudo questão de adaptação. No começo é mais difícil, a gente já tem aqui um tempo já, então vai começando a adaptar para aprimorar. Então, é mais assim, no fim, é mais sobre adaptação e tentar otimizar, assim como na metodologia a gente tem que buscar uma forma de otimizar o seu preço no dia a dia, enquanto cliente de alguns grupos, enquanto pessoa física, é também adaptar, é ver como é que consegue fazer isso de uma forma mais efetiva, mais rápida possível. Tá mutado aí, velho. Imaginava que estava mutado, foi mal. Ô, Matheus, e falando agora também, a gente estava falando agora um pouco da regulamentação, questão do broker também, você mencionou o Vinícius Veiga, inclusive acho que a gente já teve um boteco que o Paulo Augusto entrevistou o Vinícius Veiga aqui no Clubão, uma das referências aí na parte de broker atualmente, né? E recentemente ele organizou um evento lá em São Paulo, né? O Bet Shark, se eu não estou enganado o nome, tá certo o nome, né? Bet Shark, né? E que basicamente reuniu só apostadores, né? Não teve nenhum patrocínio de casa de aposta, nem negócio de afiliação, nada. Era só realmente o pessoal que está envolvido mais nessa linha de frente aí de tipster, broker, gerenciamento de broker. E você participou, né? Você foi, inclusive, um dos palestrantes ali do evento, que eu acompanhei um pouco nas redes sociais. Não pude participar do evento em si, né? Infelizmente, mas eu reparei que foi um evento que para quem está no meio das apostas e está nessa parte mais que não é focado em afiliação, focado mais nas apostas e tipos em si, foi baita produtivo, né? Conta um pouquinho para a gente como foi esse evento, qual é a perspectiva do pessoal para daqui para frente, se a regulamentação foi positiva ou não, enfim, como que foi assim o ambiente do evento? O pessoal tá otimista ou tá meio com o pé atrás? Conta para a gente aí como foi, você que participou lá presencialmente. Então, o Bet Shark foi um evento realmente muito interessante, né? A gente tem aqui há um tempo já o Betmaster do Danilo Pereira, agora o Bet Shark do Veiga. É importante sempre ter. Eu sou um defensor muito grande assim de ter esses eventos presenciais, porque a gente é um meio muito solitário, sabe? A gente é muito em casa, no computador, a gente não tem esse contato que é totalmente diferente. Você tá ali presencialmente com a pessoa, você consegue conversar melhor, você consegue ter de fato o network ali para conseguir algumas coisas que talvez você não saiba que a galera tá fazendo, mas o pessoal tá fazendo e é interessante você aprender, você aprende muita coisa, conhece novas formas de trabalho. Eu acho que é muito interessante. Se você tem condições de ir, tem oportunidade, eu acho que vale super a pena, porque pelo menos para você conhecer, eu acho que é uma oportunidade única, assim, independente de qual seja o evento, eu acho que vale muito a pena. Sobre o Bet Shark em si, foi um evento muito bom, uma proposta ali realmente mais voltada para quem vive do meio, para quem está ali no meio, está no dia a dia, tanto quanto fornecedor de algum serviço, grupo VIP, staking, broker, seja enquanto cliente desses grupos, o cara que está ali de fato no dia a dia. Até teve patrocínio de casa de aposta, mas assim, esse patrocínio não impediu, como aqui também, de se mencionar abertamente sobre qualquer assunto, sobre qualquer outra casa. Então foram faladas várias informações, várias coisas lá que realmente foram e são importantes para a gente aqui no dia a dia. Teve palestras sobre vários temas, né? A minha foi sobre as Big Leagues, né? Então, trabalhar com NBA, trabalhar com Brasileirão, Premier League, esses campeonatos maiores, como é que a gente trabalha, o que é que ajuda, o que é que atrapalha, o que é que pode ser que dê certo. Fora isso, a gente teve vários outros painéis. O da regulamentação, né? Foi, obviamente, um dos mais esperados pela galera, por mim, para poder escutar o que é que a galera advogado, o que é que o pessoal ali do meio jurídico tá mais por dentro do cenário, porque assim, a gente sabe, eu entendo um pouco, porque tem que sacar, mas assim, a gente não tá ali por dentro
100% do negócio a gente não tem, eu não tenho conhecimento jurídico para avaliar algumas coisas, e aí essas informações, essas opiniões são importantes. O que é que eu tiro, e por ter tido muita gente lá, né, nos debates, nem todo mundo tem a mesma opinião. Tinham pessoas que foram mais impactadas, tinham pessoas que não foram impactadas, tem pessoas que foram impactadas, mas de forma muito sucinta, tem pessoas que acharam boa a regulamentação, pessoas que não acharam tão boa. Mas o que eu tiro, assim, de forma geral, tentando fazer um compilado ali, é que é mais aquilo que eu falei, assim, da questão que a regulamentação é uma regulamentação ok, não é a regulamentação dos sonhos, porque não foi feita, o que os advogados dizem é que a regulamentação foi feita mais pensando ali no meio legal para as casas. Enquanto o apostador, tanto é que a principal mensagem da regulamentação é que aposta não é investimento, aposta é diversão, é uma coisa para você se divertir. Então, isso ele já diz muito sobre o que é que a regulamentação pensa em relação a gente, que é só ali para se divertir. Então, isso é um ponto que, a princípio, é negativo, porque não enxerga, a regulamentação não enxerga a gente, enquanto apostador lucrativo, como uma possibilidade de ser um trabalho, de ser uma rentabilidade, você alcançar patamares financeiros mais interessantes. É mais como um cassino, como uma coisa ali de diversão, no qual eu discordo disso, mas é uma coisa que não cabe opinião, tá na regulamentação e pronto. Mas, no geral, apesar disso, e apesar de não ter sido feita voltada para o apostador e sim para as casas, é uma regulamentação que é ok, poderia ser bem pior, mas é uma regulamentação que ok. Essa questão da faixa de isenção pode ser que mude, a depender da faixa de isenção definida pelo presidente, pode ser aumentada para 5 mil, então se for aumentada, também aumenta a faixa de isenção da gente. Então eu acho que, no geral, foi uma regulamentação que dá para se virar da forma que está, conseguindo entender bem aqui como é que funciona essa questão. Principalmente, o que mais chama a atenção da galera são os impostos, né? Saber como é que vai ser. E isso foi um tema muito debatido, um tema muito perguntado pela plateia, para os palestrantes, e a resposta de todos é que, assim, mesmo a gente sabendo como é que vai ser, assim, como é que tá no papel, a gente não sabe na prática, né? A gente só vai saber quando a gente for declarar lá no ano que vem com relação aos ganhos de 2025. Então a gente também não sabe como é que vai ser na prática, a gente está esperando esses detalhes, mas a princípio é um cenário que é maleável, é um cenário que dá para se trabalhar nele. Boa. Acho que a gente já falou bastante de passado, né, da sua história, falamos agora um pouquinho de presente, mas eu queria ver a sua opinião também do futuro, assim. O que você imagina para que vai ser as apostas? Lógico, aqui é um exercício mais de opinião, né, enfim, não tem muito como a gente ter uma certeza, mas como que você imagina que vão ser as apostas, sei lá, daqui a 5 anos, né? Como que você enxerga, pensando, lógico, em mercado, etc., mas principalmente na tua atuação, né? Por exemplo, crescimento de serviço de broker, de outras possibilidades que a gente vai ter. Tem alguma coisa diferente que você acha que você acredita, mas falando com seus amigos, fala, pô, isso aí você está viajando, Matheus, ou coisa do tipo. Como é que é a sua perspectiva, assim? Você acha que vai crescer, vai piorar? Enfim, como que você está enxergando vamos por 5 anos, vai, como um prazo futuro? 5 anos já assim, é muita coisa, né? A gente pensar em 2020 era um cenário bem diferente do que a gente tem hoje, eu imagino, e acho que tem muito potencial de crescimento. Tem um cenário que eu não sei se vai acontecer, mas eu queria muito, que era essa questão assim de, à medida que a regulamentação vem acontecendo, que outro ponto positivo que eu acabei não comentando é essa questão assim, de ser mais agressiva com relação àquele marketing ali mais agressivo, aquele marketing que apelativo, é o né? grande, apelativo, que é o marketing responsável pela grande visão negativa por parte da população com as apostas, né? Então, a regulamentação sendo efetiva nesse sentido, as apostas já ganham uma força muito grande aqui no Brasil, em relação ao que pode se tornar e crescer. Eu acho que em relação ao mercado, eu acho que a gente tende a ter cada vez mais mercados alternativos, assim, cada vez mais possibilidade de, caramba, apostar na cor da chuteira do jogador, não sei, pensar assim, em cada vez mais ter coisas alternativas para se trabalhar
fugindo ali do handicap, do mercado de gol, dos escanteios. Os escanteios foram, assim, um boom, né? Assim, caramba, quando começou essa questão de overcantos, race cantos, isso daí todo mundo fazia isso. Hoje em dia também tá mais difícil, né? O mercado ele vai se adaptando. Antigamente você pegava um over limit ali no segundo tempo com 38 minutos. Hoje em dia, dependendo, você pega ali com 48 minutos de jogo, o juiz deu 6 minutos, tá só com 3 de acréscimo, que tem aquela linha do limite. Então, eu acho que a gente tende a ter novos mercados surgindo e um crescimento ainda maior, assim, seria, acho que um cenário que não que eu acho que vai acontecer, mas um cenário que eu queria era que se tornasse como uma bolsa de valores, sabe, assim, esse mercado de broker, você conseguisse, não sei como, mas de uma forma mais organizada ali, investir como você investe em ações, como você investe em criptomoeda, não sei, alguma coisa assim mais elaborada que poderia ser interessante, mas eu acho que acho que tem margem para muito crescimento, para a gente ver e a maioria da população entender que existe um outro lado, que é pouco propagado aí. Eu acho que a gente tem potencial aí para mudar essa fama um pouco negativa que a gente tem. Boa. Bom, acho que é isso, né, Stefano? Tem mais alguma pergunta aí? Já passamos por muitas coisas aí. Não sei se... Aqui não, a gente fez uma listinha antes, né? Acho que é quase toda completa aqui de que a gente tinha interesse em perguntar. Tem mais alguma pergunta aí, Stefano? Cara, na verdade não. Acho que a gente já falou de bastante coisa, mas eu queria perguntar Eu queria perguntar umas curiosidades antes da gente fazer a finalização. A gente então faz aí essas curiosidades aí a gente... mais um bate-bola direto, né? Assim. A gente vai ter essa temporada que está começando agora, o Brasileirão, o Libertadores, né, fase de grupos sul-americana também. Palpites aí, Matheus. Palpites do Brasileirão. Quem vai levar essa temporada? O campeão do brasileiro, do Campeonato Brasileiro, vai ser o Flamengo. Acho que o Flamengo do Felipe Luiz está encaixado aí. Acho que leva esse título. Acho que é um trabalho muito interessante. Um treinador que tem grande potencial aí. Agora na Série C, Náutico volta para a Série B ou não? Volta campeão, tá? Náutico, estou cravando aqui. Voltem nesse vídeo aqui em meados de setembro, final de agosto, e me cobrem. O Náutico vai ser campeão da Série C e estará de volta em 2026 na Série B. Sem clubismo nenhum, tá? Agora na Série D, Thiago Galhardo vai desencantar ou vai ser papo furado? Veja bem. Nessa eu não vou ser clubista. Nessa aí eu acho que o Santa Cruz vai subir para a Série C. Não vai subir campeão, mas vai subir. O Thiago Galhardo vai ser ali um dos artilheiros da Série D. Se ele quiser, né? Se ele não quiser, aí fica difícil também. Mas qualidade ele tem para isso. Boa. Agora, Libertadores, Sul-Americano e Copa do Brasil. Qual o palpite aí? Vamos lá. Copa do Brasil, o campeão vai ser o Flamengo de novo. Vai ser campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil. Da Libertadores, o campeão teremos um bicampeão. O Botafogo perdeu principais peças ali, perdeu o Luiz Henrique, perdeu o Almada, mas o Botafogo vai ser campeão mais uma vez aí da Libertadores, vai ser bicampeão esse ano aí da Libertadores. E na Sul-Americana, o Grêmio, né, o time copeiro ali, não tá com um time tão bom esse ano, mas é um time copeiro, eu vou acreditar a minha confiança aí no Grêmio. O Brasil vai dominar, continuar sua soberania aqui no futebol sul-americano. Agora, para finalizar, Super Mundial de Clubes. Eu quero fazer uma pergunta para você seguinte. A gente tem 4 brasileiros, né? O Fluminense, Flamengo, Botafogo e tem o Palmeiras também. Qual é a odd justa para qualquer brasileiro, para um brasileiro ser campeão? Qual é a odd justa? Qual a sua probabilidade, assim, que você diria? Rapaz, eu acho que aí o Stefano que me perdoe aí, mas eu vou botar 51. 51 aí. E você, Stefano, quanto você acha aí, odd justa? Eu acho que ficaria por aí mesmo, uns 2%. Tem que ser alta a odd, viu? Eu acho difícil. Acho que eu iria por aí também. Para ser campeão ou para chegar na final, você falou? Não, para ser campeão. Para ser campeão do Super Mundial. Acho que tem que ser até maior, viu? Eu diria uns 2% de chance, vai. Eu acho que pode acontecer, mas é assim, muito difícil.
Não, a gente já não tá ganhando um jogo, né? A última vez que um brasileiro ganhou o Mundial foi em 2012, não foi o Corinthians? A gente não tá ganhando nenhum jogo. Agora não basta ganhar um jogo, vai ter que ganhar uns 3 ou 4 seguidos, né? Que vai começar os cruzamentos do mata-mata, vai ter que pegar um Atlético de Madrid, vai ganhar, vai ter que pegar um City, vai ganhar, vai ter que pegar um Real Madrid, vai ganhar, aí é difícil, né? E eu, sinceramente, acho que o único que tem alguma chance é o Flamengo. Eu acho que os outros, assim, podem até não passar vergonha, mas para vencer, eu acho que é uma diferença, né? E penso eu, que eu não sei o que o Matheus acha, mas eu sinto que os europeus, nos últimos mundiais, eles jogam bem num modo, tipo, tranquilo, e ainda assim eles estão ganhando. Eu acho que esse mundial, por terem outros europeus, talvez eles joguem na intensidade normal, né? Não sei. Vamos descobrir em breve. Acho que talvez aumente essa competitividade dos europeus, né? Aqui na América do Sul sempre chega ali querendo muito. E os europeus, você via que claramente os caras tiravam o pé ali, não ia naquela mesma intensidade de uma Champions, por exemplo. Sim. E eu acho que vai ser, não sei, espero estar errado, mas eu não sei se a gente vai ter um campeão mundial brasileiro assim tão cedo, não, porque antigamente, né, é um jogo só, né? Um jogo é questão de probabilidade. Então, às vezes você ganha um jogo que você ganharia esse jogo em 100 vezes, você só ganharia 2. Foi aquele dia ali, o time brasileiro, sei lá, o time foi lá e ganhou. Quando você tem ali quartas, semifinal, pegando europeu, aí já complica demais, ali. né? Você ter no seu dia 3 vezes, 3 jogos seguidos, o raio pode até cair 2 vezes, mas 3, 4 não cai, velho. Na sequência ainda, né? Na sequência ainda. Então, só para finalizar, Matheus, qual que é o seu palpite? O brasileiro que vai mais longe e qual vai ser a fase que ele vai ser eliminado do Super Mundial? Vamos lá, vou fugir um pouco aqui da lógica. Eu vou colocar o Palmeiras chegando ali nas semifinais. Que isso, hein? Pesado, hein? Usa dura aí do Abel. Tem que ser. Com o pacto do Abel, não duvido nada. O que esse técnico tem de pacto, pelo amor de Deus? Pois é, porque bola hoje em dia não tá com essa bola toda, não. Mas eu tô acreditando aí essa possibilidade devido ao pacto do Abel Ferreira, né? A lógica seria, de fato, atualmente o melhor futebol do Brasil é o Flamengo, mas tem muito tempo ainda pro Mundial. Não tanto, mas futebol, as coisas mudam rápido. Boa. É isso, então. A gente deixa aberto aí para você, então, dar a sua palavra final, deixar suas redes sociais aí para o pessoal te seguir, como conhecer seu trabalho. Fica à vontade aí, Matheus. Primeiramente, agradecer mais uma vez aí o convite, Jonas, Stefano, todo mundo aí do Clubão. Foi uma honra aqui, passou rápido esse tempo aí conversando com vocês. Sempre é bom estar conversando com a galera. Para quem gostou, quiser conversar um pouquinho mais comigo, eu estou sempre aberto a conversar. Então pode mandar mensagem para mim lá no Instagram, @tipstermateus. Eu passo meu WhatsApp ou meu Telegram. A gente conversa. Da mesma forma que eu falei aqui de ser chato, podem vir aqui comigo perguntar, conversar alguma coisa, que estou sempre disposto a escutar novas ideias, a conversar com novas pessoas. Então, meu contato é por lá, @tipstermateus. E é isso. Obrigado aí pelo convite. Foi massa demais o papo. Espero que a galera tenha gostado. Show de bola. Obrigado, Stefano, aí pela participação também. Quer dar uma palavra final aí? Valeu, Jonas. Não, só agradecer o Matheus, que acho que foi um papo bem legal. Acho que a galera vai curtir. Fechou então, pessoal. Lembrando que o oferecimento é da Betfair, se não tem conta, tem link na descrição aqui. E vou pedir também para vocês deixarem nos comentários, além das dúvidas, se tiver alguma dúvida aí para a gente estar respondendo, mas também deixarem sugestões de quem que a gente pode trazer aqui para o Boteco do Clubão, beleza? Que daí a gente pode entrar em contato e fazer o convite e ter mais episódios aí para vocês. Beleza? Um grande abraço, a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Valeu, Matheus, valeu, Stefano, e fui!